Olá, olá pessoal, bom dia. Estamos de volta aqui com o nosso observador, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando uma olhada aqui no conflito aí na faixa de Gaza, né, gente, entre Israel e o Hamas, esse grupo terrorista que tenta exterminar com os israelenses e israelitas. É complicada a situação, né, gente? Tem que haver uma solução para isso aí. A solução não é a guerra, né? Mas como o Hamas ataca de forma impiedosa, e aquele último ataque lá com os reféns e tudo, muitas mortes de israelenses naquela festa rave lá que acabou muito mal com a invasão do território israelense diviso com a faixa de Gaza e a invasão de alguns kibbutz, algumas comunidades, com gente sendo morta de forma terrível em frente às câmeras, né? Olha, e o que aconteceu agora, de ontem para hoje, gente, é que Benjamin Netanyahu conseguiu, então, do Conselho de Segurança de Israel, né, uma liberação para assumir definitivamente a faixa de Gaza. Cara, bom, ele, segunda-feira agora, gente, ele falou em ocupar completamente a faixa de Gaza. Está falando, inclusive, em anexação, né? Gaza faz parte do território israelense, está ocupado pelo Hamas e o conflito já dura desde a Guerra da Independência de 1948, né? Logo depois da Organização das Nações Unidas, né? Criar o Estado de Israel. E, gente, é uma cidade antiga, antiquíssima, uma cidade da antiguidade, né? Que tem relatos históricos e relatos bíblicos da cidade, ocupada por uma maioria muçulmana. E é uma complicação, né? Talvez a ideia seja a criação realmente de um Estado palestino, né? Para resolver esse problema de uma vez por todas. Bom, eu não sei, gente. É tão difícil, né? Bom, o Benjamin Netanyahu tem uma situação difícil porque ele é um político controverso. Ao mesmo tempo, depois da invasão do Hamas em território israelense, né, e aqueles ataques terroristas, né, ele acabou crescendo, a sua popularidade acabou crescendo bastante. E depois da invasão, né, desses bombardeios, inclusive de um lado e de outro, né, tanto na faixa de Gaza quanto contra o Irã, também contra o Iêmen, né, os Houthis no Iêmen, todos proxies do Irã, que quer definitivamente acabar com o Estado de Israel. A popularidade dele aumentou demais, né? Agora tem o Eyal Zamir, que é o chefe do Estado-Maior do IDF, né, das Forças de Defesa de Israel, que disse, entre aspas, se isso não lhe convém, então deve renunciar. Falando sobre a ocupação da faixa de Gaza, né, gente? Ele é contra. Né? O Zamir, que assumiu a função agora em março, né, deste ano de 2025, como chefe do IDF, das Forças Armadas, né, israelenses, que não são chamadas assim, né? Ele já se mostrou contrário à decisão do gabinete de fazer uma ocupação, deslocar toda a população para o sul da faixa de Gaza e fazer uma ocupação no norte da faixa de Gaza, né? E, gente, é difícil demais, né? A decisão do Benjamin Netanyahu foi tomada depois do impasse nessas negociações que aconteceram em Doha, no Catar, com representantes de Israel, da ONU, dos Estados Unidos, do Hamas. Cara, muito complicado, né? A medida representa a mudança na condução das ações militares por parte do governo de Israel, né? Ele fala, gente, o Benjamin Netanyahu fala em anexação, né? Aqui nesse Twitter que a gente acompanha, aqui nesse X, né, que é o Open Source Intel, ele fala que Netanyahu planeja apresentar a proposta de anexação de Gaza, apoiada pelo Trump. Agora, o que viria depois dessa anexação, né, gente? A reconstrução, e para onde você mandaria as populações muçulmanas, né, palestinos, né, que são contra essa ocupação, né? Cara, como é complicado, né?
o Hamas receberá um ultimato de cessar fogo, concordará em poucos dias ou enfrentará a anexação. O plano será apresentado em breve aos gabinetes político e de segurança de Israel. E tem um site que é muito interessante, que de vez em quando eu acompanho, que é esse site aqui, o Live UA Map, que ele mostra para a gente aqui como é que estão os ataques, né, bombardeios, como é que está a questão da faixa de Gaza aqui, inclusive no Mediterrâneo, né? E aqui, gente, a gente vê a faixa de Gaza, essa região aqui, ó, pequenininha aqui, ó, essa é a faixa de Gaza. Aqui tem Khan Yunis, que é a divisa com o Egito. E aqui, gente, se isso aqui fosse anexado por Israel, né, se tivesse paz, ali um acordo de paz, mesmo que temporário, Israel poderia reconstruir isso aí tudo. E seria maravilhoso, porque o lugar é muito lindo, ele fica às margens do mar Mediterrâneo, né? Você podia oferecer, sei lá, um emprego, fazer um balneário, né? Ia ser maravilhoso, né? Mas o pessoal do Hamas não quer. O que o pessoal do Hamas quer, do Hezbollah, do Irã, é acabar com o Estado de Israel definitivamente. Isso acontece desde 1948, com a Guerra Árabe-Israelense, depois em 67 com a ocupação da faixa de Gaza pelo exército de Israel, a primeira intifada em 87 e 93, depois os acordos de Oslo em 1993, a segunda intifada no ano 2000, e a coisa não acaba, né, gente? Bom, o que vocês acham aí, né? Só para a gente tentar entender essa ocupação, o que vai advir dessa ocupação, né? O Hamas pediu, durante as negociações em Doha, os representantes do Hamas mostraram imagens, né, de reféns israelenses que estariam passando fome por conta dos ataques de Israel, né? Sendo que Israel e os Estados Unidos, né, estão sempre mandando mantimentos, remédios, né? Que a gente vê as imagens, esses mantimentos sendo mandados por aviões que sobrevoam a faixa de Gaza e descem aqueles paraquedas com toneladas de mantimentos, né, para a população carente da faixa de Gaza, pessoas comuns, né, famílias e tudo. E, segundo Israel, o que o Hamas faz é exatamente roubar esses mantimentos, não distribui, acabam vendendo esses mantimentos, fazendo barganha com os mantimentos. E agora, durante as negociações em Doha, no Catar, disseram que é Israel que está matando o seu próprio povo, né, soldados e reféns da festa, né, de 2023, daqueles atentados terroristas do Hamas, de fome. A culpa é de Israel. E a imprensa continua batendo, gente. A imprensa continua batendo. Aqui, ONU, líderes mundiais e oposição israelense condenam o plano para controlar a cidade de Gaza. Gente, quem está controlando Gaza é o Hamas, que é um grupo terrorista internacional. Então você prefere, então a imprensa, né, prefere, os esquerdopatas do mundo, a ONU, prefere que a faixa de Gaza continue na mão do Hamas, um grupo terrorista, né, assassino. É bizarro, gente. Mas é isso aí, vamos acompanhar. Valeu, obrigado, bom dia para todo mundo. Bom fim de semana hoje, sexta-feira, 8/8 hoje. Valeu. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.